Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, profeta Samuel, capítulo de número 16. Quero agradecer a Deus por estar juntamente com os irmãos nessa noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua casa. Dizer que é um prazer muito grande poder estar juntamente com a juventude. E cada dia que eu venho a esse culto, eu sou mais abençoada. Eu aprendo mais. Aqui tem tantos jovens inteligentes, com um talento tão grande para pregar a palavra do Senhor Jesus. E a minha gratidão a Deus é muito grande pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe o cooperador irmão José Wellington, que nos convidou para estar trazendo essa palavra aqui. Que Deus o abençoe grandemente. Quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. E então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Podeis vos assentar. Nós queremos meditar em uma rápida palavra aqui com os nossos irmãos. Nós lemos esse texto em que fala sobre uma escolha que Deus ordena o profeta Samuel para fazer na casa de Jessé. Jessé, ele tinha alguns filhos, e dentre aqueles filhos o Senhor havia escolhido um para que se tornasse rei em Israel. Quando nós olhamos para o texto aqui, a gente vai perceber que Eliabe era o filho mais velho de Jessé. E quando Samuel entra, que ele vê a Eliabe, a primeira coisa que ele olha, ele fala: Poxa vida, já está diante do Senhor. É esse mesmo que Deus tem escolhido. Porque o camarada era muito bonito, o camarada tinha presença, o camarada impressionava qualquer um que olhasse para ele. Inclusive, o profeta Samuel ficou impressionado, que no coração dele ele já disse: É esse que o Senhor escolheu. Mas quando eu olho para a grandeza, para a misericórdia, para a bondade de Deus, eu vejo Deus olhando
para Samuel e dizendo: Samuel, você está enxergando apenas a presença. Você está vendo a aparência. Só que quando você está vendo a aparência, eu estou olhando por dentro. E é tão maravilhoso saber que Deus, Ele não nos escolhe apenas pela aparência. Deus escolhe pelo que está dentro de nós. Deus escolhe pelo nosso coração. Deus escolhe pelo nosso interior. Deus escolhe da maneira dele. Deus escolhe do jeito dele. Deus não tira opinião com ninguém. Deus não pergunta: você acha que eu posso escolher aquele? Não, Deus disse: é aquele, pronto, e acabou. Se a gente for tomar opinião com alguém, a gente não passa nem no teste. Eu estava em um dos últimos cultos com os jovens, afinal, no último culto com os jovens, aqui no dia 30 de dezembro, onde Deus manifestou uma glória tremenda nesse lugar. Deus, Ele se fez presente de uma forma que Ele nos lavou, Ele nos purificou. Talvez você fale assim: mas irmã Noemi, aquela palavra foi tão pesada. Mas foi aquela que nos curou, foi aquela que nos libertou para estarmos hoje aqui, meus irmãos. Porque Jesus, o nosso Deus, Ele vê o que está por dentro, Ele sabe o que tem dentro de nós. E naquele culto, o Senhor Jesus me curou bem ali. Eu estava ali chorando. Durante a palavra eu chorei muito. E naquela pregação, Jesus me purificou. Jesus me lavou. Jesus me libertou. Você fala assim: mas você estava atormentada? Não, eu precisava de libertação para ser melhor diante de Deus, para caminhar mais um pouquinho diante de Deus, para fazer uma obra perfeita para Deus, para trabalhar melhor, para que quando eu chegar em determinado lugar, eu saber o que eu estou fazendo. Para isso, precisa um preparo, precisa uma libertação, precisa de antemão se preparar para estar em determinado lugar. E Deus nos começa a preparar por dentro e não por fora, porque nós temos que estar pronto, meus irmãos. O nosso coração precisa estar cheio da grandeza e da glória de Deus para fazer algo que agrade o coração dele. E quando a gente vê que esse moço Eliabe, ele tem uma presença linda, maravilhosa, que ele impressiona o profeta, Deus fala para Samuel assim: olha, não é esse. Eu tenho rejeitado. Que palavra dura. Um moço bonito, elegante, guerreiro, sabia lutar, era adestrado para a guerra, mas o Senhor disse: eu rejeitei, eu não quero esse. Você está olhando a aparência, mas eu estou vendo dentro do coração. Ele é orgulhoso, ele quer ser melhor do que todo mundo. Ele acha que ele pode fazer, ele acha que ele pode ser rei, ele acha que ele pode dominar, mas o coração dele é perverso. Eu não me agrado do coração dele. Eu estou vendo por dentro, Samuel, você está vendo por fora. Parece ser algo duro, não, mas é assim, meus irmãos. A gente precisa aprender segundo a palavra do Senhor. Samuel disse: Jessé, coloca seus filhos diante de Samuel, traz mais um, traz mais outro, e Samuel só vai dizendo: esse não, esse não. Aí Jessé resolve colocar todos diante de Samuel. Então passa logo todo mundo, para ver se o profeta acha um desses. Aí passam-se todos os filhos de Jessé diante da face do profeta, que naquele momento não era apenas o profeta, eles estavam passando diante da face do Senhor, e o Senhor estava ali analisando um por um, vai passando, e o Senhor vai olhando, a cada um. Ele diz:
Samuel, nenhum desses eu escolhi. Mas é tão assim, importante a gente olhar para esse texto, que Jessé, ele tinha mais um filho, mas só que ele colocou aqueles ali, e Jessé não disse para Samuel que teria outro filho. Mas quando a gente olha para toda essa grandeza desse texto, a gente vai ver essa história do profeta escolhendo um daqueles moços para ser o rei de Israel. E Deus, na sua infinita misericórdia e grandeza, Ele já tem o escolhido dele. E o escolhido dele não é um que está entre os que estão na frente de Samuel. O que Deus escolhera é o que está no campo, é o que cuida das ovelhas, é o que tem o coração voltado para Deus, é aquele que enfrenta o leão, que enfrenta o urso, que enfrenta as noites frias, que enfrenta o sol castigante, que enfrenta todos e qualquer desafio que aparece. Mas um detalhe: aqueles outros filhos, nenhum sabia da grandeza e da beleza do coração que tinha Davi. Nenhum deles enxergava. Quando você olha para o texto, quando você vai estudando, você vai ver, alguém diz assim: não, Davi era assim, aquele menininho lá. Não, irmão, está falando aqui, ó. Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Davi não era qualquer um, não. Davi era um camarada de presença, era formoso. Apesar que quando você olha aqui, parece que Deus esconde de Jessé essa grandeza de Davi. Parece que Deus esconde dele e diz: não, deixa ele ir lá para o campo, porque eu preciso adestrá-lo para a guerra diferentemente dos demais. Porque a batalha de Davi não era apenas com as armas materiais, mas era com as espirituais. Davi precisava conhecer a Deus mais de perto. Davi precisava conhecer a Deus intimamente. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus. E quando você vê aqui, Davi, ele estava pastoreando as ovelhas, ele estava no campo, ele estava cuidando. Quando você olha para Eliabe é um camarada que ele desfaz de Davi. Ele acha que está no campo cuidando das ovelhas é um servicinho qualquer, porque Deus não deixou que eles enxergassem a grandeza do trabalho dele. Porque quem cuida de ovelha faz uma obra extraordinária. Quem cuida de ovelha, protege. Quem cuida de ovelha, dá sua vida por ela. Quem cuida de ovelha, vai buscar ela onde ela está caída. Quem cuida de ovelha, vai trazer ela nos ombros. Quem cuida de ovelha, ama de verdade. Quem cuida de ovelha, está disposto a defendê-la de qualquer situação que aparecer. Davi, ele estava disposto a tudo. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. O coração de Davi foi adestrado por Deus para uma grande luta, para um grande futuro. Davi, ele era um moço que aos olhos do pai, aos olhos dos irmãos, parecia não ser grande coisa. Mas foi aquele que Deus escolheu. Eu sempre falo assim, nunca diga: eu sou um
não, irmão, só um coitadinho. Não, você não é não. Você é um servo de Deus, que se Deus quiser usar você, ninguém impede. Não tem ninguém que impede Deus te usar. Porque Deus, quando Ele olha em você, Ele vê o seu coração. Eu não conheço o seu coração, a não ser que Deus me mostre. Se Deus me mostrar, eu consigo enxergar. Mas se Ele não me mostrar, eu não consigo. Mas Deus consegue olhar dentro de você e ver que tipo de coração você tem. Ver como você é. Oh, aleluia! Que grandeza é essa de Deus, que pode enxergar por dentro de nós e falar quais são as nossas qualidades. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus disse: nem tente para Eliabe, porque eu já rejeitei ele. Eu não quero, ele não serve para ser rei. Gente orgulhosa, que quer ser mais do que todo mundo, Deus não se agrada disso. Deus não gosta. Isso é pecado diante de Deus. Aí você fala assim: por que você veio falar isso num culto com os jovens? Mas eu não pude fugir dessa palavra, porque foi essa que Deus colocou no meu coração. Deus nos quer de coração cheio, coração humilde, coração amoroso, um coração aberto para aprender, um coração que quando vê o companheiro, a companheira fazendo o trabalho, bate palma, se alegra no Senhor e diz: Deus, obrigado pela vida do meu companheiro, obrigado pela vida da minha companheira que está aqui na frente, que está cantando, que está pregando, que está fazendo a tua obra, ou que está regendo. Oh, glória a Deus! Nós devemos ter um coração puro diante do Senhor, porque Ele enxerga o coração perverso, mas Ele vê o coração puro também. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então Samuel disse assim: vai buscar esse menino que está lá no campo, porque eu preciso ver ele também. Enquanto ele não chegar aqui, não tem nada de sacrifício, não tem nada feito. Quando Davi chega na presença de Samuel, Deus ordena a ele e diz: pode levantar e ungir, porque é esse daí que eu escolhi. Deus não te escolheu porque você é bonitão, porque você é a bonitona da casa, não. Deus te escolheu pela tua humildade. A maior grandeza do ser humano é reconhecer Ele mesmo. A partir do momento que a gente reconhece quem a gente é, a gente precisa disso, meus irmãos. A gente precisa ter humildade. Eu não sei fazer, eu não posso fazer, mas tem um irmão aqui que pode, tem o outro aqui que pode, e eu glorifico a Deus pela vida dele. É isso que Deus gosta de nós. Deus quer que esse negócio flui de dentro da gente. Às vezes as pessoas nem gostam da gente, mas Deus gostou e Ele viu o coração. Ele disse: eu quero é aquele, pronto. Eu quero é aquele. Oh, aleluia, porque Deus é assim, meus irmãos. Ei, não se importe com as palavras negativas, não. Não se incomode com isso. Porque Deus conhece o seu coração. Deus te vê por dentro. Quando você olha um pouquinho mais para frente, você vai ver novamente Eliabe humilhando Davi. Quando Davi atende uma ordem do seu pai, para ir levar suprimento para os irmãos que estavam na guerra, e que ele vê o gigante afrontando o povo de Deus, ele diz assim: o que está acontecendo?
Quem é esse aí para afrontar o povo de Deus? Quem é esse homem? Aí todos falaram assim: é um gigante, você não está vendo? Aqui não tem ninguém para lutar com ele. Ninguém pode. Aí Davi se lembra do que Deus fez na vida dele, cuidando das ovelhas. Davi não tinha arma, Davi não tinha um guerreiro junto com ele, não tinha um atirador de elite, não tinha ninguém olhando, não tinha plateia para dizer: ei, você fez, você conseguiu. Ele ia lá, matava o leão, rasgava, pegava o urso, fazia a mesma coisa. Quem estava vendo isso? O Deus que enxerga por dentro estava lá. O Deus que vê por dentro estava lá. E ele enxergava Davi. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi olha e fala assim: não pode. Não pode, esse homem está afrontando o povo de Deus dessa forma, não. Davi disse que ia lutar. O irmão dele disse assim: Eliabe, ele ficou irado contra Davi. Por quê? Ele olhava para Davi, mas ele não via Davi como Davi era. Porque Davi também era o cara. Davi também era aquele moço formoso, de aparência, e chamava mais atenção porque era ruivo ainda. Só que quando Eliabe olhava nele, ele não via essas coisas. Via um cuidador de ovelha, um menino simples lá, um rapazinho simples. E ele se revoltou contra Davi, disse para Davi assim: por que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Vai cuidar das suas ovelhas, isso aqui não é para você não. Eliabe queria dizer isso para Davi: vai cuidar das suas ovelhas, isso aqui é para homem adestrado para a guerra. Isso aqui não é para cuidador de ovelha não. E Davi disse: o que a gente ganha para lutar com esse camarada? A gente tem recompensa? Aí disseram: tem. Você e sua família não pagam mais imposto. O rei vai te dar riqueza. Vai dar a filha dele em casamento. Davi falou assim: eu vou lutar. Quando ficaram sabendo que Davi realmente queria lutar, levaram Davi à presença do rei. E quando Davi chegou à presença do rei, o rei deu uma palavra de ânimo muito grande: olha, você é muito moço, o gigante, ele é valente, é poderoso na guerra, ele sabe o que está fazendo, ele sabe lutar, ele é guerreiro experiente, você é muito jovem. Ele disse: não, mas eu vou. Eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão. Eles vinham para comer as ovelhas do meu pai, pegar as ovelhinhas do meu pai. E eu ia lá, tomava as ovelhas da boca. Eu matava. Da mesma forma eu vou fazer com aquele gigante. Olha o coração de Davi, a diferença de um coração onde Deus habita e a diferença onde o coração dá todo lugar para a obra maligna operar. E ele disse assim: eu vou lutar. Nós vamos vencer, ó rei. Aí o rei falou assim: então eu vou te dar as minhas armas. Vem cá que eu vou te vestir das minhas armas. O rei pega toda a sua armadura, todo o seu aparato e coloca em Davi. Davi, ele dá pouquinhos passos, porque o homem era tão lindo de coração,
que ele não disse para o rei: não, rei, não vou vestir isso aí não me coloca não, porque eu não gosto desse negócio, eu nunca usei. Não, ele não questionou. É da vontade do rei, então vou fazer. Vestiram a Davi. Só que quando Davi começa a andar, Davi não sabe andar com aquele negócio, porque Davi não era acostumado a lutar daquela forma. Porque cada um tem as suas armas. Assim como o seu coração você também tem as armas para você lutar. Para cada coração há uma arma diferente. Há uma arma de vitória, há uma arma de guerra, mas também há uma arma de destruição. A gente tem que ter cuidado do que está se apossando do nosso coração, meus irmãos. Davi tinha o coração voltado para Deus. E ele disse: rei, eu não consigo nem andar com esse negócio, como eu vou lutar? Ele tira as armas de sobre si. Ele tira de sobre si aquelas armas. E ele vai do jeito que Deus preparou. Deus tinha preparado Davi diferentemente dos seus irmãos. Davi, ele foi ao encontro de Golias, do grande gigante. E ele foi vencedor, porque o coração de Davi estava voltado para Deus. E ele disse: eu não vou ao seu encontro com armas, mas eu vou ao seu encontro em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus desse povo, do Deus de Israel, do Deus desse exército que está ali. Eu estou indo nesse nome, e é esse nome que vai te derrubar, é esse nome que vai me dar a sua cabeça nesse dia. Eu vou ao seu encontro e vou arrancar a sua cabeça. Olha que autoridade de Deus, olha que grandeza que Davi tinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos um coração. Todos nós temos um coração. E nessa noite, Deus está dizendo para nós termos um coração igual ao de Deus. Nós precisamos ter o caráter de Deus. A gente não pode fugir por qualquer coisa. Se a tempestade estiver forte, não feche as asas e deixe a chuva cair, a tempestade vir. Não, abra as asas e enfrente a tempestade. Porque se você fizer assim, o seu corpo vai estar aquecido e você vai conseguir sair da tempestade. Se você se abaixar, você vai morrer afogado. Deus está dizendo nessa noite: prepara o seu coração, prepara a sua vida. Talvez está vindo algo muito terrível para você enfrentar. Mas tem o seu coração igual ao de Deus. Assim como Davi. Todos eram irmãos, coração diferente um do outro. Talvez alguém olhe para você e te enxerga aqui por fora, todo bonito, mas não tem o poder de enxergar o seu coração. Uma pessoa me questionou e disse assim: como? Era o José Wellington para ser presidente dos jovens, mas aquele ele nunca fez nada, ele nunca foi. Questionar Deus, questionar a vontade de Deus, a obra de Deus. Deus poderia colocar um pastor, mas ele escolheu ele escolheu o João.
Ele escolheu o irmão ali para estar no som. E o que eu tenho a ver com isso? Aleluia. As escolhas de Deus são diferentes da nossa. E a gente só precisa aceitar. Davi aceitou a escolha de Deus na vida dele. Mesmo sendo discriminado, ele aceitou. Davi só foi vitorioso porque ele estava dentro do propósito do coração de Deus. E ele conhecia isso, ele tinha convicção disso. Todos nós, como cristãos, nós precisamos ter convicção. Você tem convicção do que Deus colocou no seu coração? Então não dê ouvido a que ninguém fale. Faça o trabalho. Faz o trabalho. Poderia, em alguns departamentos, ter outras pessoas na frente. Claro, e eu tiro o chapéu e eu falo, é verdade, e fulano é bom mesmo. Mas e se Deus olhou para um que as pessoas olham e acham que não tem aparência, que não é capaz, mas Deus tem trabalhado lá longe, lá nos bastidores, no lugar que eu e você não enxerga, mas o Espírito Santo está enxergando. Como a gente vai questionar com Deus? Aleluia. Oh, meus irmãos, entrega teu coração para Deus. Deus vai fazer uma coisa tão linda. Deus vai fazer uma coisa tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, como você nunca viu. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu coração. Aleluia. Obrigada, irmão José Wellington, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Glória a Deus.